Então quero me dirigir àqueles que se chamam mocidade. E o que eu entendo por mocidade, que eu me perguntava, o que é a mocidade? Hoje eu entendo o que é a mocidade. A mocidade é o tempo seu em que você está livre, por assim dizer. É o tempo seu de juventude, onde você está livre. Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. E a Bíblia diz que o solteiro cuida em como agradar ao Senhor e o casado cuida em como agradar ao seu cônjuge. Porque então eles já se dedicam de uma forma diferente de adoração. Vivendo como um casal, estão adorando a Deus no sentido de se correlacionarem com Cristo e a igreja. Mas enquanto solteiros, somos livres para servir ao Senhor. Então o solteiro cuida em como agradar a Deus, em andar segundo a vontade de Deus. E o casado cuida em como agradar aquele que é o seu, a mulher, eu diria, aquele que é o seu Deus, e ao homem eu diria aquela que é a sua igreja. Então eu creio que trata-se disso, a mocidade. Aqueles que estão desimpedidos, que têm condições de servir a Deus em um propósito diferente. Eu diria mais atuantes, como aqueles que podiam deixar pais, mães, filhos, seja quem forem, para estarem livres e ir onde o Senhor enviar. Aqueles que já estão justamente livres poderiam fazer o mesmo. Entendo isso como que eles estão mais bem dispostos nesse sentido. E então creio que é interesse de uma mocidade sincera, se essa mocidade é saudável, no que diz respeito às coisas de Deus, ao qual ela deve estar dedicada, seria cuidando em saber em como agradar melhor ao Senhor. Eu diria, tendo cuidado de cada ação ou qualquer coisa, porque na realidade cuidado no sentido de estar sempre buscando agradar a Deus com aquilo que se faz, não como que uma cobrança ou porque aquilo seria como que haveria uma punição, como se você estivesse ainda debaixo da lei, mas porque o desejo de agradar a Ele. Creio que seria o grupo, talvez, se temos o Espírito Santo, que poderíamos discutir essas coisas que eu tenho observado por aqui. Já que aqueles que são os da frente aparentemente não se importam, ou não interessam, né? Porque eu estou preocupado em pensar que estamos descansando fora do lugar. E então eu penso que seria interesse de uma mocidade sincera automaticamente levantar suas anteninhas e começar a meditar, checar, comparar versículo com versículo, verificar. Procedem, são queixas que procedem. Elas estão devidamente amparadas pela palavra e pela mensagem. Ainda que ela possa não estar na própria mensagem. No entanto, está. Mas poderia não estar e estar só na palavra. E ainda assim, a seu tempo seria Deus. E os organizados na mensagem, de repente, não receberiam. E por falar nisso, houve uma coisa que foi dita, eu creio. Acho que foi os 7 trovões. Que era uma coisa que não estava sequer na Bíblia.
eu creio, era uma língua estranha, e o que não estava na Bíblia era o... Bom, me escapuliu. Então notem, eu tive observando esquadrinhando já por anos. Aí eu teria que te contar todo o meu... Puxa vida, demoraria um século trazer isso lá de trás, te explicando tudinho, para que você pudesse tomar a minha palavra. Certamente a essa altura você tomaria a minha palavra, depois de ouvir o meu testemunho. Mas não há tempo. E tenho estado já por anos em casa, por motivos diversos. E tenho tido tempo então para ouvir do Senhor e falar com Ele. Em meio às minhas tribulações, mas é assim mesmo que entramos no reino. Por tribulações, então fico feliz de saber que é espinhoso, na verdade, esse treirinho, mas estou, por assim dizer, estou no caminho. Estou no reino dele, estou na economia dele. E queremos cada um estar cada vez mais confiantes em Deus. E quem que é aquele cristão sincero que não tem um desejo sincero de ser como um Davi, um Sansão, um Jacó, um Abraão? De ver experiências reais, sobrenaturais, participar nelas e ser incrustado na palavra. Como eles ficaram incrustados até o ponto de que os conhecemos pela própria palavra. Operando a palavra. Então eu me consideraria um atalaia, uma águia, e tenho denúncias a fazer com os olhos de águias que Deus me deu depois de me pingar colírios nos meus olhos. Devo apontar diversas faltas que têm comprometido todo o andamento do projeto de Deus. Que por isso mesmo não tem produzido a faísca que se requer e tem faltado a dinâmica. Que todos nós sabemos que deveríamos mesmo estar falando é a palavra falada, e a manifestação dos filhos de Deus é em poder total. Eles são de novo Jesus sobre a terra, um monte deles agora, uma super raça, como diz o irmão Branco. Então eu olho para isso tudo e a promessa para o nosso dia e nos vejo. Aí você diria assim: sim, irmão, mas temos que deixar Deus fazer. Sim, mas quem disse que ao eu estar gravando isso aqui, Deus não está fazendo? Não é verdade? E deixando Deus fazer. Como você deixaria? Deixando Ele te convencer daquilo que Ele está te mostrando pela própria palavra. O que viria a ser a crer a palavra. E você tem que amadurecer, mocidade. Você tem que amadurecer. Você tem que vir a ser um adulto em Cristo. E ainda ser mocidade. Mas um adulto. Ou seja, uma pessoa nascida de novo. Pelo menos já é nascido. Ele vai crescer e virar uma estatura de um varão perfeito. Você precisa ter a mente de Cristo para discernir todas as coisas. Você não pode depender de um pastor. O que é muito bom aprendermos uns com os outros. Não tenho nada contra. Estou dizendo que você não pode ficar dependendo. E ter um mediador, mediano mediador. Deus não tem netos. E você precisa ter suas próprias experiências com Deus, sobrenaturais. Uma vindicação de Deus, o novo nascimento.
Deveríamos estudar melhor o que é o novo nascimento, como ele acontece, como ele vem. O novo nascimento, do que se trata. Pela graça de Deus, Deus me permitiu delinear pelas Escrituras o que é a trajetória da vida cristã, como que, continuando o trabalho dos hábeis escavadores do Senhor, que vieram escavando, trazendo de volta o conhecimento original. E agora, por fim, apenas para umas últimas pequenas coisinhas, somente para restituir ali, compreende? Mas que te dá toda uma clareza numa visão, que te permite ver exatamente as coisas como estão e poder se posicionar nelas e saber onde você está e quanto te falta ainda para se mover e saber o que você precisa fazer então, de acordo com a região que você está, para se adiantar. Ou seja, é deixar de ser cego para saber onde você está, porque você estava tateando, eu não sei exatamente como que eu estou. Eu creio que estou bem, estou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, estou na mensagem, estou bem. Mas ainda falta alguma coisa para todo mundo. Falta aquele batismo. Falta uma morte realmente para esse mundo, falta um novo nascimento. Se o irmão Brana, que era o irmão Brana, disse: esse tabernáculo Brana está precisando de uma matança que começa do púlpito, ele está incluindo a si mesmo, à portaria. Uma matança. E que tal nós? Será que nós não estaríamos? Estamos todos mortos mesmo? Todos nascidos de novo? É do que se trata, inclusive. É nesse ponto, no novo nascimento, é que você conhece ele, e conhecê-lo é vida por isso mesmo. Nesse ponto você conhece ele. Como o quê? Como a palavra, porque ela vem até você e você participa nela. O pão da vida. Compreende o que é? Em um único evento, tudo isso está nele, o pão da vida. De onde você se alimentará e se nutrirá. Porque você estabelecerá dentro de si, você se encontrou com ele. Isso já não é uma coisa que você está esperando, ou isso, você já tem isso definido, ele te aceitou. Você é transformado por essa certeza agora, essa confiança que você tem, esse descanso e repouso que te traz, saber que você solucionou isso de uma vez por todas. E de que você é até mesmo eterno. E seja lá o tempo que demorar, você um dia desse estará por aí, no universo, por aí, passeando, eternamente, em gozo. Tudo isso no novo nascimento. Onde há uma mudança de natureza, então note, uma nova criatura, porque é uma morte e uma ressurreição lá do outro lado. De uma pessoa egoísta que vivia para si, em torno de si, de agradar-se a si. Massagear, bolinar os nossos sentidos. Que é no que consiste todos os produtos, as bugigangas, como Salomão dizia, as invenções dos homens foi a causa de tudo. As bugigangas, que eu vivo te falando, você entendeu? São coisas bíblicas, eu sei que sou engraçado, mas são coisas bíblicas. E são reais, elas são. Se o mundo fosse simples como devia, o homem nunca conseguiria destruir o mundo com um pedaço de pau batendo no chão. Fala sério. Claro que não. É por causa da ciência que ele vai conseguir destruir o mundo. E ela é maravilhosa, segundo eles. Enquanto te mostra uma faceta aqui, bem bonita mesmo, e por detrás ali ela é danosa. Há muito para te dizer, mocidade. Eu sou quase um pai para a maioria de vocês, talvez. Compreende? E ainda assim sou tão jovem quanto cada um de vocês, creio, na minha alma. E tenho uma vasta experiência na vida. E tenho muito para te ensinar. E você tem muito ainda que melhorar. E por onde progredir, para você estar descansando fora do lugar. Levantai e andai, não será aqui o vosso descanso. Nós temos que chegar a um novo nascimento. Esse novo nascimento, ele não é ele não tem como você ter ele e não saber que tem ele. O irmão Branham disse que cada um sabe a hora, o minuto, o segundo que tem um novo nascimento.
Porque inclusive você muda a sua própria natureza ali, você realmente morre, entrega tudo para Deus, como que para morrer realmente. Mortificando a si, rendendo toda aquilo que você é. E para confirmar que realmente está sacrificando aquilo, então você às vezes faz coisas horríveis, terríveis, que depreciaria a si mesmo. Para verificar isso para Deus, que realmente, de fato, não estou realmente me importando, não estou fingindo isso. E aquilo frequentemente é uma coisa suja por conta disso mesmo, e que todos nós estamos fugindo disso, que, como disse o irmão Branham. E agora, meus irmãos, eu estou citando justamente a mensagem que todos nós cremos, muito embora eu pudesse falar fora dela. Mas para que todos participem, já que todos cremos do mesmo modo, vocês estão observando o que é. Tem-se que haver um novo nascimento. Não há nenhuma maneira de que isso foi excluído de alguma forma, porque o Senhor Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E esse novo nascimento, o que ele é? Então deveríamos buscar descobrir. O que o irmão Branham falou a respeito? O que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o novo nascimento? Como que ele é? Quais são as características? Nós temos exemplo de algum? Como que funcionou? De o que consistia? O que tem um banco de prantear no meio disso que vê com o novo nascimento? O que tem as pessoas de cara para a parede clamando, pedindo pelo Espírito Santo, pelo novo nascimento? O que tem alguns santos roladores rolando pelo chão com o novo nascimento? E eu em tudo vejo uma igreja muito equilibrada. Eu penso que deveria ser lugar de pessoas desequilibradas. Eles são desequilibrados. Um tanto estranhos, eu diria. Não é, se você nota? Porque é o que se espera de alguém que morreu para si mesmo, que realmente não se importa com o seu eu. E o que pensam dele, a sua reputação, morreu com ele o dia que ele nasceu de novo. Compreende? Ele deixou ela bem lá, onde ele apodreceu com ela lá. Que se manchou perante todos daquela maneira, confessando a Deus que rejeitava a si mesma bem ali. Em sentimentos sinceros, perante o Cordeiro crucificado, imolado, sacrificar ali o seu Cordeiro. E assim também, naturalmente, e nascer no reino, nascer em Cristo, somente negando a nós mesmos. Aquele que não nega tudo quanto tens, não podeis ser meus discípulos. Então, para começar, começa por aí. Você tem que chegar a um ponto de que você não tenha nada nesse mundo. As raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Andando por aí como um mendigo, muitas vezes, que não soe como sacrilégio. Não creio que ele ficasse pedindo, mas eu creio que Deus enviava as pessoas que colaboravam com ele. Ele podia pescar alguns peixes também, se ele quisesse algum dinheiro. E ele podia fazer isso do nada, eu creio. Como ele pôde criar e duplicar a matéria do nada. E qualquer coisa é possível para Deus. Então ele podia simplesmente fazer o que ele quisesse. E nós estamos supostos a ser exatamente como ele. Andar sobre água. Talvez não num aspecto único como o dele lá, mas em algum sentido, de alguma maneira, aquele poder escondido operando em nós. Sinais que seguem ao crente e tem que seguir. Isso não é para seguir, esse sinal seguirá a congregação, não. É cada indivíduo, esse sinal te seguirá. Se você realmente creu, ele tem que seguir. E você está comissionado aí. Não tem como você não estar. Você o conheceu. Você fala com propriedade. Você não está. Você é uma testemunha ocular, por conta própria. Você estava lá. Você compreende? E se isso é assim, e você entrou nele, nasceu nele, está nele, e é do reino dele, então você é justificado pela sua fé em crer nele de tal maneira de negar-se a si mesmo publicamente perante todos. Justificou sua fé. Entrou. E agora a oração de um justo pode muito em seu efeito, porque ele ora sem o seu ego. Ele ora pelo interesse, não de si mesmo mais, mas pelo interesse do Pai. Então temos que chegar a vir a termos uma fé que fosse aquela fé uma vez dada aos santos.
fé de um justo que pode muito em seus efeitos, a fim de que nós não precisemos depender de um lugar onde você tenha que ir para receber uma imposição de mãos, ou um lugar santo como um altar qualquer para receber uma unção especial, mas simplesmente por fé naquilo que ele disse. Se tiver dois era o suficiente, ele enviava dois, porque se tiver um para fazer no outro, pronto, não precisa mais do que isso. Entende? Onde você tiver que tiver um irmão, ele é suficiente, com a mesma poderosa fé, é suficiente para ele. Simplesmente impor a mão, só precisa de um. Onde tiver um, ele tem tudo. Por isso o irmão Branham disse, ele só precisa de um homem rendido na sua mão. Devemos vir a esse nível de fé. Estamos esperando que isso vai acontecer lá nos pastores, lá nos evangelistas. Eu digo para você, se isso vai acontecer aqui embaixo, em quem está fora da palha. Quem está vivendo a vida com ele dia a dia. Quem já tem a mente dele e é dirigido por ele. E nós ouvimos muito, temos que ir à igreja. Temos porque somos todos bebês. Uma vez nascidos de novo, a mente de Cristo está em nós o tempo inteiro, meditando nele, na palavra dele, até o ponto de que nos é incômodo ter que fazer outra coisa. Tão prazeroso. E cada um tem que ter uma experiência com Deus. E não podemos simplesmente sermos bons, porque boas pessoas também, as virginésias eram boas pessoas. Quer dizer com isso que não é suficiente ser boas pessoas, você tem que ter aquele Espírito Santo aí. E esse Espírito Santo só te é dado no novo nascimento, e você creu a mensagem, tudo isso, mas você não está vivendo ela, você não nasceu de novo em muitos casos. E se nasceu, você sabe o dia, a hora, o minuto, o segundo. E se você tem alguma dúvida, então se põe a orar, e se fosse eu, buscava. Encontrar-se com ele, você tem direito a uma conferência com Deus. Você só não vai porque você é um incrédulo. Foi por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Porque são incrédulos. Porque ele disse que era seu. Então eu esquadrinhei buscando entender melhor o que é o novo nascimento, como ele acontece, o que é dentro do... Pela graça de Deus, não é porque eu sou uma boa pessoa que esquadrinhei, ou assim, um bom detetive, alguma coisa assim, não, entendeu? Pela graça de Deus, entendi o que entendi porque ele me ajudou, me ensinou, ele que me revelou e me mostrou. Naturalmente que eu não sei de nada. E se eu soubesse, não teria nenhum valor, isso seria só o homem. Entende? Mas quando eu não sei, e no fim eu sei, é porque aquilo que está em mim sabe, não eu. Não necessário vos é nascer de novo. Não tem outro meio. Se não nascer de novo, você nem sequer pode ver o reino. E você nem sequer ainda está adorando. Então como que vamos esperar cura ou alguma coisa quando estamos ainda de fora? Nossa fé nem foi justificada ainda. Você diz que amava a Deus sobre todas as coisas. Você ainda ama a Deus abaixo de si mesmo. Nunca sujou-se realmente lá no chiqueiro, diante de todos, lá onde seu engomado ficasse todo lá. De verdade, fazer aquilo mesmo. Propor-se apenas, não. Realmente fazer, realmente. Manchar-se. É uma coisa suja. O novo nascimento é uma coisa suja de todos os modos, disse o irmão Branham. É sempre uma coisa suja, e nós não queremos fazer isso. E por isso nos selamos fora, porque por medo de morrermos, o nosso ego morrer, a nossa importância, imagina, humilhadinho aqui, ó, agora eu não sou mais ninguém, ó, agora todo mundo olha para mim daquele jeito. Com medo disso, de morrermos, deixamos de viver, porque ele é vida, ao morrermos entraríamos na vida. Mas por tentar salvar o nosso eu, acabamos que perdemos a própria vida. Não entramos. Então, observando que o Senhor está mostrando da sua história, sobre o que é a sua obra, e o que ele está fazendo, por todas as revelações, poder observar o quadro, se percebe melhor o que se precisa fazer, o que é que o Senhor está fazendo. Então há uma conversão. O irmão Branham está falando aquele coração, que ele é um coração onde tem uma natureza de serpente, ele tem que vir a ter uma natureza de cordeiro, tem que haver uma transformação, essa serpente tem que morrer. E essa serpente está em você, somos todos híbridos afinal. Gentios. E você tem que mortificar essa serpente aí. Matar ela. É o seu ego. Ela tem nome hoje, se você quiser saber o nome que você entendesse. Porque você fala serpente, aí você fica... O que é isso? Ah, como que seria? Alguma serpente? De que cor que ela é? É o seu ego. Esse também é o nome do pecado, chama ego.
Era isso que deveríamos estar combatendo. Nós não deveríamos estar andando por aí com as nossas melhores roupas, mas com as nossas piores, se é que estamos levando a sério o que estamos fazendo. E quando eu digo estamos brincando de igreja, aparentemente as pessoas não estão percebendo que realmente estão brincando de igreja. E suas lideranças também não estão vendo, entende? Então, pela graça de Deus, Deus me permitiu delinear as coisas. E eu vou poder mostrar isso em alguns vídeos e deixar algumas coisas mais claras para vocês, poder compreender e se beneficiar daquilo que Ele me deu, entendeu? Vou estar criticando também as coisas que eu vi de errado, porque não para fazer um papel de uma coisa ruim, mas para ter um lugar, uma tribuna onde eu pudesse, é minha pelo menos, aqui pelo menos eu posso falar. E poder pontuar as coisas que eu creio que todos deveriam saber, mas como que eu do microfone, não creio. É tão difícil, tão complicado essas coisas, tão burocrática que até a gente até desiste. E a intenção deles é isso mesmo, enquanto eles puderem me retardar. Então, ter a liberdade de dizer para você que temos sido sutilmente desencaminhados, porque eu como que fui feito pelo Senhor como um atalaia, é meu dever te advertir daquilo que eu vejo que está errado, ou serei responsável. E daí por diante é problema seu também. Que fica muito claro, entendeu? Que não vou ficar correndo atrás de ninguém, entendeu? Meu objetivo é te advertir, você deve desejar ser advertido. Até o ponto de que se uma advertência te vem, você vai parar pelo menos para observar ela, afinal, já que você deseja ser advertido. Verificar e tal. Pontuar tudo pela palavra, exatamente, para que você observe o que é que se requer fazer. Para que você possa fazer isso, porque na realidade a conclusão a que você vai chegar é que nós não estamos limitados a um lugar específico em que nós temos que ir nem para adorar, nem para tomar uma ceia, ou nada disso. Não existia isso no princípio, mas onde eles encontravam, eles partiam o pão. E o pão era tanto a palavra, que é o pão da vida, mas também era o pão, que era o alimento do dia. Principalmente dos viajantes e tal, por conta da praticidade, assar o pão na pedra lá, o fogo e a pedra e o trigo e a água. Não era uma celebração nesses modos, mas o que o Senhor Jesus estava dizendo é que eles naquele momento estavam celebrando o corpo dele. Na hora que ele estava lá no cenáculo lá, que ele disse para ir preparar lugar para ele, passar a ceia. A ceia era uma tradição judia, que falava dele próprio, tipificado nas festas. A ceia. Então o pão que ali estava falava dele próprio, o pão da vida. E quando ele estava partindo o pão, ele disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Agora você compreendeu o que foi? Representava aquele próprio pão que eles partiam todos os anos, representava ele, que era o pão da vida, que seria partido por todos nós. E uma vez repartido entre todos, todos comeram dele. Compreende? Não significava que era uma tradição. Você diz assim: fazei isto em memória de mim. Fazei o quê? Partir o pão. Na realidade, talvez seria repartir o pão. Não é exatamente partir, repartir o pão. Depois eu vou verificar a origem da palavra. Que eu sugere para mim aqui, creio que o Espírito Santo seria mais apropriado dizer repartir o pão. Que veio a ser uma celebração na realidade. Você pode celebrar isso dessa maneira, como você não estaria pecando em celebrar isso dessa maneira. O pão e o vinho e celebrar aquilo como fazemos, e por meio disso adorarmos ao Senhor e fazermos menção daquelas reais coisas, o pão real que cada um comeu. E o cálice do Senhor que cada um bebeu, as perseguições, as tribulações pela qual todos nós entramos no reino. Por um pão você come e entra nele, e depois você bebe desse cálice. De modo que você não teria realmente que... Não é exatamente aquilo que te dá aquilo, mas é aquilo que você comeu primeiro, que foi a sua experiência com ele,
que representado naquilo lá está sendo celebrada. Aquilo lá, não o pão ou o vinho, mas o que representa ali, como representação na celebração, o verdadeiro pão que você comeu, o pão da vida, do qual você participou, por meio do qual você entrou no reino. Ele te recebeu nele. Você se rejeitou a si mesmo, negou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, vestiu-se de saco e cinzas perante a sociedade burguesa, se humilhou e buscou e encontrou. Toda vez que o homem encontrou foi dessa maneira, se humilhando. Se humilhando. Por que descer lá para o chiqueiro? Aqui é aqui? Não, mais lá embaixo ainda. E agora? Não, mais ainda. Porque se humilhando e se humilhando até falar assim, aqui é o sujeira, aqui, meu amigo, é a porqueira. Aqui, qualquer pessoa que passar aqui e tiver associado com isso aqui, você está mal visto só por estar ali naquela nojeira. E aí então é ali que é o lugar. Ali você tem se humilhado o suficiente para você ser um nada. Ali é o lugar de ele te receber, ali também é onde ele está. De onde ele se humilhou, de muito mais alto que eu e você, muito, muito mais. Desceu do seu alto trono de glória, lá do céu dos céus, para estar lá primeiro, para te dar a coragem para fazer isso, negar-se a si mesmo, e ainda assim não temos coragem. Todos engomados. E aí estamos ouvindo que estamos muito bem. Você creu a mensagem, e eu já penso o seguinte, crer não é acreditar. Como que pode ser? Você nem nasceu de novo. Como que isso pode ser? Crer? Você só está crendo realmente depois que você nasce de novo. Foi aí que você foi justificado pela fé. Mas não uma fé natural que te trouxe até aqui. Mas uma fé sobrenatural. Pela primeira vez, uma fé que operasse a palavra. Que fosse provada pelas suas próprias ações, que você, pelo que creu, você atuou segundo o que creu. E o irmão Brano disse, Jesus Cristo foi a 0 no Calvário, e você tem que ir a 0 também. A 1,5 não serve, tem que ser a 0, e não é o suficiente, você tem que passar para o outro lado. De onde você, em vez de diminuir, no mesmo sentido, se humilhando, você do outro lado está crescendo, crescendo e crescendo. Foi o que ele disse. Lá é os menores que são os maiores. Claro, que no sentido de diminuirmos a nós aqui, nos humilhando, estamos nos tornando grandes segundo o ponto de vista dele. Que habita nas pequenas coisas e nas simples coisas. Não é igual no mundo aqui, está todo mundo zunhando as paredes para tentar obter as coisas mais ilustres. Lá ele deseja as coisas simples. E você tem que vir a essa simplicidade, você tem que vir a matar esse seu ego, esse seu eu. Morrer para esse mundo e sua importância, ter coragem de fazer isso. É uma vergonha que você não tenha coragem, depois de tudo que ele fez. Te dá logo um ultimato, porque você precisa ouvir isso. É uma vergonha que você não tenha coragem para morrer para si mesmo. Envergonhar-se para o mundo, fazer parte daqueles poucos desprezados do Senhor. Eles são desprezados, você não quer ser desprezado. Você deveria estar buscando uma maneira de ser desprezado. Porque ali diz que eles são desprezados, e você quer fugir de ser desprezado e de ser um cristão. Diz crer toda essa palavra. Diz viver ela, porque crer é viver ela, você não pode só acreditar ela. Porque crer realmente te faz passar da vida, da morte para a vida. Então todo mundo que diz que crê em Jesus Cristo por aí teria passado da morte para a vida. Isso é acreditar, eu acredito, mas só quando você age sobre aquilo que você acredita, você está crendo. E sem fé é impossível agradar a Deus. E antes de você nascer de novo, nem mesmo fé de verdade você ainda teve. Você está se aproximando, buscando encontrar uma fé, batalhando por aquela fé uma vez dada aos santos. É isso que estamos buscando e procurando. E eu estou tentando te dizer que tenho, pela graça de Deus, observado como podemos fazer isso melhor. E que talvez pudesse vir a ser de alguma ajuda.
afinal de contas. E me deprime ver o desinteresse das pessoas. E pensei que talvez vocês fossem mais bem dispostos a procurar ouvir. Porque aparentemente aqueles lá em cima, por algum motivo, eles não têm interesse. E se tem, demoram demais da conta. Quer dizer, tem uma certa maneira pela qual você deveria saber isso. Então, observa bem, porque vou estar te adiantando melhor as coisas no futuro. O que eu creio que te ajudará. Te posicionará melhor, te libertará. Você precisa se libertar, você não precisa de uma igreja. Você precisa ser a igreja. Vamos parar de hipocrisia. Vocês disseram que restauramos todas as coisas. Se restauramos, então não temos que aprender mais nada. Teríamos isso com tal clareza que diríamos, é isso, temos que fazer isso, isso e isso, porque naqueles dias lá não tinha muita dificuldade. Cada um que nascia de novo realmente estava comissionado, ide, pregar o evangelho. O que era pregar o evangelho? Você tinha que saber de Mateus, Marcos, de João, Apocalipse ou alguma coisa assim? Tinha não, ué. Pregar o evangelho era pregar as boas novas que Jesus Cristo veio e nos libertou, pelo seu sangue nos salvou. E os sinais que seguiam aquilo, que confirmava a pregação, e pelos sinais aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos. E sendo salvos, são enviados também. Ide, pregar o evangelho. Veja, por que eles entravam aos milhares? Porque era assim que se propagava. Não tinha que se vir para a escola, ficarmos 40 anos na escola, tentando aprender o que é que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo? Sentados, tendo uma representação ali. Não, cada um estava comissionado. Ide, pregar o evangelho. A quem, Senhor? A toda criatura. Pregue isso aos porcos, às aves. Pregue isso a cada pessoa que você vir. Pregue isso para a lua. Pregue isso para qualquer coisa. Pregue, anunciai. Ele veio, pagou o preço. Cada um que nasce de novo tem esse desejo no coração. Como pode ele alguma vez ter almejado tanto algo e ter obtido aquilo e saber que é acessível a todos e ele não está disposto a sair e proclamar aquilo que libertou ele? Ou ele se ocuparia ainda da sua própria vida, viver as suas coisas ainda, quando na realidade nós estamos falando aqui de tal coisa tão mais preciosa que qualquer coisa no mundo, e você é agora um embaixador do céu para ir e repartir isso com qualquer um. Fazer isso em memória de mim. O que? Você comeu do pão? Comeu, então agora vai e reparte. E cada um que come dele reparta com o próximo. Foi assim a multiplicação dos pães. Ele repartia, os apóstolos repartiam, passava para o outro repartir, ia para repartindo. Então nós temos muito de igrejismo hoje, mas isso é porque nós perdemos a linha lá atrás, então estávamos buscando entender o que estávamos fazendo, então estávamos escavando a antiga Jerusalém, na qual agora estávamos andando sobre uma Jerusalém diferente, totalmente diferente, né? Então aos pouquinhos fomos restaurando, até vermos de novo como era. Então agora já que vemos como era, então não continuemos vivendo como quem não soubesse como era. Vamos viver como quem sabe como era. Vamos pregar o evangelho, que Jesus Cristo realmente morreu, pagou o preço, nos libertou e que devemos a eles as nossas vidas. E a nossa reputação é nada para nós. Ora, quem que com prazer não desprezaria a si mesmo por uma certeza dessa? Ora, teria que ser muito tolo. Como muitos deles foram, na verdade, estiveram diante de Jesus Cristo. E o que fizeram dele? Com tolos, a vida estava diante deles. E assim está diante de cada um de nós. Mas devemos desejar ir e possuir a terra, mocidade. Seu problema é que você está no deserto e as pessoas estão dizendo para você, não, você está muito bem, aqui é Canaã. Veja aqui, nós plantamos umas parreiras também aqui. É Canaã. Você pode imaginar a cena? Mais ou menos assim, entendeu? E você não pode ficar dormindo aí. Você tem uma promessa para herdar. E Deus disse que tinha te dado todas as coisas, que você é um Deus sobre essa terra, que te restituiu a tudo e te fez de volta ao início, como Adão lá antes do pecado. E você tem medo de ir e possuir isso, ser louco o suficiente para possuir isso. É uma vergonha. Será que você não vai ficar também no deserto, lá os seus ossinhos também? Ou você vai criar coragem? E eu vejo todo mundo tão engessado. Nós devemos fazer alguma coisa. Não sei, nos desesperarmos. Seria a melhor coisa que poderia acontecer, mas nós não queremos. A porta é estreita. Poucos há que a encontrem. É a porta do aperto. Não queremos aperto nenhum.
Fugimos dos apertos todos. Queremos estar no que é confortável. Quando nós somos autossuficientes, fazemos por nós mesmos. Quando não temos condições, então ali está Ele. E você o conhece. Então por isso ele podia dizer: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, que aprenderão. Compreende? Os pequeninos. E falando disso, ele disse: você não pode entrar no reino se não for como uma criancinha como essa, porque quando você nasce você não tem um ego, mas você vai aprender sobre si mesmo e o que você é nesse mundo e vai viver por esse avatar. Como a irmã Brana diz, gastando milhares de dólares em alguns centavos e se esquecendo da vida eterna, a coisa real. E não negar-se para si mesmo. Em não desprezarmos esse mundo e as suas coisas, porque se você ama as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. E isso não é para te deixar te entristecer ou te esmorecer, é para te dizer que estamos sendo abençoados em termos olhos que podem ver, colírio nos meus e nos seus, para que vejam. É uma bênção, e não entendo isso como uma maldição. Deus corrige a todos quantos tomam por filho. Se ele te deixasse prostrado aí no deserto, então você não seria um dos dele. Mas se ele está te chamando... Agora, também ele disse, se não poder receber a correção, então não sois filhos também, são bastardos. E ele não brinca também não. Um novo nascimento é o ponto-chave, o limiar. Se você pegar o ar e você vai numa piscina assim, paradinha, a água assim, sem vento nenhum, bem, parece aquele espelho da água assim. Daí você vai, imagina uma régua imaginária, o zero está lá no limiar da água, e você vai em 30, 29, tal. Até o limiar da água ali é o lugar onde vai haver um ponto minúsculo, que é um ponto entre esses dois atmosferas diferentes. De uma a outra atmosfera. Compreende lá? O zero, o limiar da água. É isso que representa o batismo, a sua submersão. Você passou do limiar e foi para o outro lado. Quando você volta de lá de volta, representa você do outro lado, chegando lá. E você agora seria uma nova criatura em um novo reino. É o que você está tentando representar lá no batismo na água. O limiar é o zero lá. É onde todos nós temos que ir. Então nós estamos falando disso o tempo inteiro. A pessoa que é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, crê as pregações do irmão Brana, e vem justamente para fazer isso, porque essa é a caminhada cristã. Todo cristão tem que vir e pelo mesmo caminho. Ele tem que vir igual aos demais, qualquer um deles. Então agora que sabemos o que temos que fazer, então temos que fazer. Começar a fazer, porque se você sabe fazer melhor e não faz, então você comete pecado. Temos que morrer para nós mesmos. E termos um novo nascimento e uma revelação de Deus, quando a palavra vem a você e você participa nela. Epístola lida de todos os homens. Andando por aí, ela também participa em você agora. E aí, você andando por aí, refletindo a Cristo, a palavra. Por onde você vai, com seus atos, sua vida. Então, do meu ponto de vista, já que eu tenho observado que é o que? É uma batalha contra o ego. O irmão Brana disse, o maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. É o William Brana. Paulo disse isso primeiro. Miserável homem que sou. Esse aqui é o nosso inimigo. Que deve ser mortificado. É o nosso ego. É a nossa importância própria. Nossos próprios desejos, nossa própria vontade e não a dele. Desejarmos estar na vontade dele e não nossa. Seria não estar vivendo para si mais, mas para viver para fora de si. Seriam os tirados para fora, os chamados a sair. Uma maneira de se ver isso. Outra maneira seria um êxodo, os tirados para fora, chamados a sair.
Tenho algumas coisas a te dizer a respeito do Êxodo, que teremos agora no final. Eu creio que isso aqui agora mesmo é parte do processo do Êxodo. De você conhecer isso daqui e entender isso daí. Você precisa de um Êxodo. Em que você viesse a estar vivendo por fé, como Israel esteve vivendo por fé no deserto. Pela fé ele viveu. Todos eles aparentemente foram provados acerca da sua fé. E devemos ter uma fé sobrenatural. Um novo nascimento nos dá essa fé. Uma fé de Abraão, de quem creu, de quem fez uma loucura baseado no que creu. Sair e deixar sua terra e tudo que ele já tinha lá. De onde ele tinha todo o seu comércio já estabelecido, que ele vendia sua lã e comprava o seu sal e estava tudo certo já lá por muito tempo. Seus filhos estariam já estabelecidos, se ele tivesse. E simplesmente sair para não sabe se lá para onde. Mas ele nem disse a Abraão para onde? Não. Disse para irmos. Mas para onde? Não sei. Só disse para irmos. Uma loucura. Todo mundo, eu creio, podia achar Abraão louco. Olha, como assim? Ele provavelmente tomou muito sol na muleira. Põe ele aí, abana ele, dá uma água fria. Vamos ver, ele vai melhorar. Estranho, como assim? É claro que é uma coisa ilógica. Ora, por que você faria uma coisa boba dessa? Gente, com certeza não está bem. Chama o psiquiatra. Chama o psiquiatra lá. E disse que conversou com esse tal desse Deus. Esse Abraão é doido demais. Véio. Todos nós conhecemos nossos deuses. Sabemos o nome deles, as cores dos seus olhos, o material que ele é feito e tudo mais. Quando queremos encontrar com ele, ele está sempre na nossa estante. E ele fica falando sozinho e diz que está falando com Deus. Ora, chamem lá os psiquiatras. Chame os psiquiatras. Com certeza eles têm algum remédio, alguma coisa para lhe ajudar. Não se pode mais ser cristão hoje em dia, sabia? De verdade, não. Mas pode ser morno, esse aí você pode. E você precisa deixar de ser morno. Morno é estar nessa região neutra. Morna, uma região da fé, virtude, conhecimento, temperança. Você vem a um ponto onde você acha que chegou no lugar. Esse é o perigo. E você está exatamente nessa zona. E você, simplesmente, o diagnóstico está preciso. E a prescrição não é outra. Não poderia ser, é a mesma de sempre. Morra. Negue-se a si mesmo, tudo que tem. Tudo que te é precioso, filhos, pais. Olha lá, Abraão. Tem que provar a sua fé. Você acha que você não vai ser provado? Vai, Abraão. Então pega agora e vai lá e mata ele agora. E ele não fingiu aquilo, não. Deus teve que segurar a mão dele, porque Deus sabia, pela intenção dele, que ele realmente faria. E então não foi preciso. E em muitos casos é dessa maneira. Você vai realmente para morrer e muitas vezes não é preciso morrer. Mas você realmente foi porque você realmente pretendia fazer aquilo. E assim é um novo nascimento. Em muitos casos, verificamos com as nossas próprias vidas que cremos. E é sempre uma situação de aperto que você vai verificar a sua vida. Mas aí você simplesmente não vive nenhuma situação de aperto. Se cerca do dinheiro e de todos os bens que pode, de todos os tipos de poder que pode, para justamente fugir da presença dele. A prosperidade separa o homem de Deus, porque Deus está nas coisas simples e na própria necessidade. E o caminho é estreito e poucos há que encontram, porque é uma loucura o próprio caminho. É um escândalo que o grande Deus revelasse alguém que fosse na realidade tão pequeno e de um ponto de vista em que ele sempre está olhando nesses termos, simplicidade. Toda maneira que você faz de ornar isso é contrária à palavra de Deus, porque ele em si é simplicidade e atua por meio da simplicidade. Faz isso simples para qualquer simples compreender. Como eu estou tentando te dizer, como eles saíam e pregavam o evangelho. Ninguém tinha saber se você estudou, se você não estudou, quantos anos faz, quem que te ordenou.
simplesmente creu, vai e simplesmente propaga o Evangelho, as boas novas, e invoca o Senhor, e o Senhor cooperará com você, já que Ele te recebeu. Cooperará com você, os sinais te seguirão, vindicando as boas novas que você anunciou. E quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E quem crer e for batizado está enviado também. Ele não é nem um pequeno, nem um pouquinho menor do que o outro que passou. Ele ide pregar o Evangelho a toda criatura. Simples, é isso, é a isso que chegamos no fim. Certo? É a isso que chegamos no fim. Se chegamos à compreensão final, é isso que temos que estar vivendo. O que é a igreja? Vai ler a mensagem, as 5 identificações definidas da igreja do Deus vivo. Isso segue a igreja, não tem como ele não seguir. Essa é a palavra de Deus. Seguirão. Então fico preocupado realmente conosco, porque vemos que temos uma fé ainda pequena, muitas vezes. Preocupado. E aí estamos, vamos esperar que Deus vai fazer. Sim, mas Ele não está fazendo na medida que eu estou fazendo. Não é Ele em mim fazendo. Tornando isso simples para você compreender o que é a vida cristã. Não existe nada na palavra de Deus, realmente, que reserva um lugar e uma instituição para se estar relacionado a ela. Isso é um grupo local que se junta na casa desse, na casa daquele ou daquele, em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, num velho armazém, qualquer lugar. Simplesmente assim, isso é isso. Não existe um lugar santo lá, uma catedral ou alguma coisa. Os santos são eles, reunidos lá. E hoje a igreja é aqui, hoje a igreja é ali, hoje a igreja é em qualquer lugar. Eles não podiam infiltrar uma igreja assim. Mas já que você fica parado, né? Você fica parado. Cria lodo, né? Você precisa vir a um novo nascimento. É o ponto do limiar, você vai ver isso pelo arco-íris lá, do limiar dessa atmosfera aqui fora, natural, exterior, para essa outra atmosfera espiritual, celestial, onde então, a partir de então, somos espirituais. Daí eu digo, tá, os espirituais, qual os espirituais? Ele tem a mente de Cristo. Morreu para as coisas desse mundo. Cristo fala de dentro dele, inspira ele, naquilo que ele é, cada tropeção que ele dá na vida. As palavras que ele usa, o modo dele, seja lá como for, de alguma maneira. Se ele nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo ali para ser guia dele. Ele tem a mente de Cristo. Ele não pode mais ser enganado. Nasceu de novo. Ele tem a mente de Cristo. Ele não ouve nada que não seja a palavra de Deus. Qualquer coisa contrária, ele identificará aquilo como errado. Contrário ao plano de Deus. Contrário à vontade de Deus. Principalmente agora, que todos nós conheceremos muito melhor uma panorâmica geral, o que é a vontade de Deus e o que Ele está fazendo, de modo que aquilo que não conforma com essa vontade, ora, provavelmente não é exatamente a vontade dele, portanto não é a palavra, a vontade perfeita dele. O novo nascimento é o que determinará se você passou da morte para a vida, é o que eu estou tentando te dizer. E sim, isso é preocupante, porque então você pensava que você estava bem muitas vezes. Então você tem que se pôr a andar de novo. Eu sei, foi assim comigo também. Eu pensei que se eu batizasse e invocasse sobre mim o nome, eu estava já no lugar. Depois descobri que não, que tinha que ir além. Então eu sei que é cansativo, você já estava se esfriando e o corpo está tudo dolorido. Mas você tem que levantar e se pôr a andar. E se pôr em marcha, porque senão você nunca vai chegar. E tem algumas regiões que são sonolentas, e se você pega no sono, e você precisa se pôr em marcha, e se beliscar, e levar a sério o que você está fazendo. Você tem um alvo a atingir. E esse alvo agora ficou mais claro que nunca. Você sabe exatamente o que você tem que fazer, mortificar o seu eu, negar-se a si mesmo, tudo quanto tens, se tornar um desprezado. Pense nesses termos, que nós nunca paramos para observar por esse prisma. Mas é isso, depreciarmos a nós mesmos. Humilharmos a nós mesmos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E você não faria isso diante do grande Deus, com vergonha desse indivíduozinho ali, que se tivesse um pouquinho de juízo estava fazendo o mesmo.
E você será culpado disso então, envergonhados dele. Estivemos envergonhados dele. Ele se humilhou desde o mais alto céu para estar lá e não temos coragem de ir lá no zero, envergonhado, a nudez do próprio Deus exposta ao mundo, cuspido, dilacerado. E você não tem coragem de render-se, de confiar que não há como você morrer, mas que você está vivendo por morrer para este mundo e todas essas coisas, para dizer, morri, me tornei um louco, desprezado pelo mundo, talvez vá mendigar o pão, talvez eu vá colocar uma mochila nas costas e ser um andarilho ou algo. Morri para tudo aquilo que eu pensava, tudo aquilo que eu me importava ou qualquer coisa assim. Um novo nascimento que vem em lágrimas, como que em desespero, dá-me isto, não te deixarei, como dizia Jacó. Enquanto não me abençoares, te importunarei para sempre até que me abençoes. Não arredarei, e como diz a palavra, até que, nem que seja por cansaço, ele se canse. Se cansa, fala, eu vou te abençoar para você me deixar em paz. Mas tem a sua bênção. Você tem que ir, você tem direito a uma conferência com Deus. E ele disse que não rejeita nenhum que vai a ele. Recebe a todos que queiram. Não faz acepção de pessoas. Não veio pelos bons para começar. Ele veio por nós, que somos ruins e sabemos que somos e por isso podemos arrepender. Aqueles que são bons são como fariseus, que pensam de si mesmos que são bons, então não entendem a natureza humana, que é pecaminosa e é má. A qual natureza devemos mortificar se é que vamos nascer uma nova natureza? Porque então você tem, depois do novo nascimento, você tem um novo coração, um coração de carne. Não mais de pedra da lei, do lado de fora, debaixo da lei, mas livres agora da lei do pecado e da morte. Nascemos na graça. Onde não há lei, portanto, a lei ficou lá fora. Livres. E Jesus Cristo é a porta de um ao outro lado. Estaria no verde, temperança. Bem aí é o lugar de você encontrar-se com ele lá na cruz. Crucificar-se lá com ele também. Morrer como Abel morreu sobre o mesmo altar que sacrificou o cordeiro. Você tem direito a uma conferência com Deus. Por que você não teria? Só se você não cresce, porque senão você se certificaria disso. Sei que não é fácil admitir que não cremos, mas eu só vim a ter uma fé de verdade quando eu decidi que eu realmente não estava crendo. Quando eu tive que julgar-me a mim mesmo por toda a palavra e ver que isso não me segue, e tentar por mim mesmo encontrar onde está o problema, porque ninguém não está fazendo isso, o carro simplesmente não funciona e não tem nenhum técnico olhando onde está o problema. Então eu creio que foi esse o trabalho que Deus me deu, a incumbência de vir mostrar como que as coisas são de forma clara, para que todos pudessem ser ajudados por meio disso, saber exatamente o que temos que fazer para que paremos de ficar brincando de igreja e de igrejismo também. Virmos por vir, assim, vindo e vindo, nos alimentando da palavra, e se podemos e queremos, isso é bom, não tem nada de errado. Não estou dizendo que as pessoas não devem congregar. Mas elas, de todos os modos, se elas estão necessitadas nesse sentido de estar lá, necessitando de estar lá para serem abençoadas, então a bênção não está nelas, está lá. Já eu, onde eu vou, sou abençoado. Onde eu vou, eu estou dentro da igreja, ou melhor, a igreja está dentro de mim, ou sei lá, eu sou a igreja. Por onde eu vou? Eu não dependo de ir num altar lá. O meu altar está aqui, dentro de mim, onde eu vou. E não tem nada de errado de você ter um lugar para congregar, que agora eu estou te falando, e de preferência que não tivesse nem relação com coisas religiosas, até para você fugir dessa ideia de um espírito religioso, mas para você viver a coisa real, a simplicidade da palavra, e em amor cristão conviver uns com os outros, partilhar a palavra e as bênçãos de Deus, as revelações, os entendimentos, dons, profecias, bênçãos, curas. E você vai notar que Deus opera muito melhor nessa situação de simplicidade do que numa igreja brilhante, colorida,
vidros espelhados. Porque para começar ele habita em simplicidade, ele disse, não vos aparteis da simplicidade. Ele se esconde nela e se revela nela. Porque se o objetivo do cristão é ser mortificado, é vir à simplicidade, ora, como é que a casa de Deus poderia ser uma coisa toda rebuscada? Já fala então aos de fora também, claro, principalmente, já que nós não estamos lá muito buscando pela beleza do templo, muito embora ele tenha sua importância também, o que deveria não ter. Como poderia vir a ser uma coisa rebuscada? Quando é um lugar de onde você ir para aprender um caminho que te diz para você despir-se de tudo e ser simples na vida, não levar nada consigo. Ir pela fé. Não tenhais cuidados de vós mesmos. Ou essa Bíblia já não é mais para hoje? Então estou te convidando a pensar, mocidade. E aí? Cremos toda a palavra realmente? Se você é sincero no seu julgamento, você devia se julgar toda vez que você tomava da ceia. Estou eu de acordo com a palavra, identificado nela minuciosamente? Tudo que eu vejo lá que está relacionado àquele crente eu posso observar funcionando perfeitamente em mim. O que me falta? Onde estou? Poder vermos agora, sabermos o que falta. E certamente você vai se tornar um novo super cristão. Porque você vai chegar à coisa real, que é a vida com Cristo e o sobrenatural. E também vamos ter outros assuntos a tratar. Como viver uma vida saudável, longa, feliz, plena, desfrutando da simplicidade das coisas, da vida e o que ela deveria ser. Tempo de sobra para viver, tecnologias e outros assuntos mais que possam ser de importância, considerados de importância, que deveria participar os demais. Que creio que é dádiva de Deus na conduta que Ele me deu nas pesquisas e encontrar elas justamente para repartir entre aqueles que desejassem. Um trabalho de muitos anos, e eu creio que o Senhor estava aperfeiçoando isso, para ajudar todo mundo que queira, né, ser ajudado. Eu desejo ver mesmo a igreja como a igreja de Éfeso, uma igreja madura em ação, onde ninguém tem que ir em ninguém para orar por ele. Qualquer um deles que estivesse por ali é suficiente. Impõe sobre mim sua mão. Que aqui diz a palavra, e sei que você crê. Aqui diz que esses sinais seguirão aqueles que creem. Põe a mão aqui sobre mim. Pronto. Deus te abençoe. Obrigado, irmão. Não, mas nem te orei ainda. Não, mas lá não diz para orar. Lá diz só para você pôr a mão aí, é suficiente. E eu creio. Deus te abençoe. Pronto. Vai embora crendo. Pulando e dando glória a Deus e testificando, e aquilo será. Porque foi baseado na fé que você creu, de que Deus disse que isso seria. Não foi muito pela mão dele, foi pelo aquilo que Deus disse a respeito da mão dele lá. Deveríamos ter esse tipo de fé e estarmos estimulando uns nos outros esse tipo de coisa. Imponha você aí a mão nele. Você já vê um novo nascimento? Então começa por aí. Nós vamos ter fé de justos ou não vamos? Se vamos, temos que ter novo nascimento. Porque então, antes disso, nem fé não temos. Ainda é uma fé natural, intelectual, e você tem que vir a um batismo espiritual. Você vem por um batismo natural, falando desse batismo espiritual que você pretende. Uma mortificação do seu eu lá, mergulhando na água, passando para o outro lado, e um novo nascimento, voltando, nascendo do outro lado. Novo nascimento. Que é o que você pretende, mortificar-se a si mesmo e aí, por fim, nascer lá do outro lado. Um novo coração, coração de carne. E então, isso seria paciência, a paciência de Jó. Lutas e tribulações. Novo nascimento depois é lutas e tribulações. E você não quer isso, você se envergonha, e você se lambuza realmente, e você se despreza realmente, e depois ainda perseguições e mais perseguições. O inimigo fica nervoso porque você teve coragem de fazer aquilo. Se levanta nas pessoas para te perseguir.
E você já todo acabado e desprezado, e o inimigo ainda te perseguindo, e você está em lutas porque você está suposto a descrer que Deus está contigo quando tudo isso está acontecendo. E tem que se encontrar naquilo e saber que, na verdade, tudo aquilo vem por Deus e Deus sabe de todas as coisas. Já morreu uma vez, você tem que se aquietar e saber, já morri uma vez, posso morrer de novo. Quantas vezes necessário? Paulo disse, morro todos os dias. Todo dia eu morro. Loucos, homens bomba, homens bombas de amor. E você tem que vir a ser assim, um louco. Então você devia deixar, sabe, eu gostaria de ver todos vocês, mocidade, vestidos de sacos e cinzas, que se você quer encontrar com Deus, é assim que você deve estar e andar. Humilhando-se a si mesmo. Você tem que vir a ter a natureza de um cordeiro. Depois de um novo coração, uma nova natureza, um novo espírito. E então, sobre essa nova natureza, esse espírito, a natureza de um cordeiro, pode vir a pomba, o Espírito Santo. Né? Paciência, piedade, amor fraternal. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Terceira etapa, primeiro, segundo e terceiro. Então o assunto da noiva tem que ser esse, é a porta da igreja do casamento, é essa, é o novo nascimento. Fora isso, você simplesmente não casou. Ele prova todos que vêm a ele, e você nunca provou ainda o seu amor por ele, enquanto você não morreria por ele, enquanto você não provasse que ele é importante, mais importante até mesmo que a si mesmo. E não somente falasse como um papagaio, mas por suas ações provasse aquilo para ele. Mas que de uma vez também te introduz e nunca mais você pode ser o mesmo, porque você participou até no sobrenatural, e você reconhece que ele te reconheceu e te recebeu a sua fé. Você tem direito a uma conferência com Deus, de entrar à presença dele. Aliás, é seu dever. Se você não ir hoje, você está perdido. O véu foi rasgado de alto a baixo. Você não tem que estar tendo nenhum mediador, que é o sacerdote lá, que faz as coisas e tal, porque você é sacerdote. Você próprio é sacerdote. Compreende? E eles têm, claro, os seus dons que foram dados para servir até a nós. Dons dados para servir. Ele disse, eu vim servir. Eu que sou mestre vim servir. Você não está suposto a ser maior do que o seu mestre. Então estamos buscando nos humilhar o tempo inteiro, você vai observar. Nos desapegarmos do mundo, das coisas do mundo, nas quais confiamos e dependemos, o sistema dentro do qual vivemos, que é a vã maneira de viver que herdamos dos nossos pais. Onde somos sugados, extorquidos, estuprados, nossas consciências, misturados, como que batidos no liquidificador, assim, todo mundo junto. Misturando tudo, nas escolas, nos trabalhos, ideias, ideologias, mentes. Já falei para você, não falei para você, né, mocidade? Vou falar para você depois, um dia desse, o que é muita coisa sobre a mente. E que mesmo espíritos são mentes. É uma mistura de mentes, é uma mistura de espíritos. Talvez você nunca compreendeu isso tão claramente, porque fala-se espiritual, então você não compreende. É uma mente, é um subconsciente e um inconsciente. A mente ainda é natural e carnal, lógica, racional. Subconsciente, espírito. Inconsciente, alma. Pronto, agora ficou facinho, agora você já sabe o que é. E você sabe muito bem que eles, psicólogos, psiquiatras, todos têm estudado, então, portanto, o espírito e a alma do ser humano, de onde eles têm aprendido como controlar, e como causar isso, e como causar aquilo e aquilo outro. Entendeu? Então, mocidade, para você saber que eu creio na sua força, porque você como mocidade está desperta e está atento, desejoso de servir e fazer a vontade do Senhor. Então, nos policiemos nesse sentido.
o que nós temos feito no sentido do novo nascimento? Quando foi a última vez que você viu algo nesse sentido? E que alguém estivesse trabalhando nesse sentido de te levar ao novo nascimento? Nunca. É sempre você vem, batiza, tal, essa é a parte do seu culto racional. Tudo bem, mas não é só aquilo. E o novo nascimento? Quando foi a última vez que alguém falou para você o que é o novo nascimento, ou teve o cuidado de delinear isso, que é tão importante, o limiar de um lado ao outro, da morte para a vida? A coisa mais importante, mais do que todo o conhecimento que a mensagem trouxe ali, e que todos atribuem tanta grandeza e dizem, maravilhoso, todos os mistérios, e a própria Bíblia te dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e que eu conhecesse todos os mistérios, e sem essa conversão eu nada sou. E a mensagem que explicou e pregou um novo nascimento, que você precisa disso, é o batismo do Espírito Santo, um novo nascimento. E se você descrê a mensagem, você viveu ela, você realmente nasceu de novo. Ou então você ainda não creu, você acreditou. Como que disse Deus para Israel, vai Israel, e eu te dou a terra, e eu vos darei, eu os darei nas suas mãos. Eu guerrearei por ti. Simplesmente ide e fazei prova de mim. E então eles não foram. Eles diziam, sim, Senhor, iremos. Sim, pois então, vamos. Eu vou. Aí dava uma coçadinha assim na cabeça, sim. Sim, então, vamos. Eu vou. Como que dizendo assim, mas depois, agora não, mais pra frente. Sempre depois. Parecendo aqueles que querem também largar os seus vícios, depois. No ano novo, na virada de ano eu vou deixar. Mais ou menos assim que todo mundo faz, na virada de ano. Nunca que é agora, eu deixarei isso agora mesmo, aqui, hoje. Uma decisão interior tal, com uma confiança tal, uma convicção tal, morrerei aqui hoje. Ninguém te preparando nesse sentido. Você não tem que morrer para si mesmo. Você vem e ouve muito da palavra e aprende ela, mas intelectualmente ainda. Tem que vir a ter a mente de Cristo, e a mente de Cristo te ensina ela. Aí então ela se liga a si mesmo, se mostrando, se revelando a você. Te ensinando. Ela própria, porque ele disse, não mais um ensinará o outro, mas eu ensinarei cada um deles. Ele é o nosso guia, então. Então você observa, não houve um cuidado nesse sentido. Talvez escapou a todos, ficamos tão alegres com todos as novidades e os mistérios que nós simplesmente ignoramos as pequenas coisas. E a Bíblia diz isso, e não faça pouco caso do dia das coisas pequenas. Porque ele habita nessas coisas pequenas, e as pessoas têm visto um grande ministério, e Deus tem apontado coisas pequenas, e o próprio irmão Branham disse, será uma coisa muito pequena, muito humilde, e na própria visão disse, te encontrarei ali, naquela barraquinha, em relação à grande tenda que foi o ministério, bem ali. Como que um João Batista, não tem muito realmente o que fazer, mas a grandeza não está nesses feitos, está em um outro aspecto. E você precisa vir a um novo nascimento, em uma vida espiritual com Deus, onde você não tem que depender que alguém venha impor as mãos sobre você, onde você é suficiente por toda a sua casa. Sua esposa é se você não tiver em condições. E uns pelos outros, como uma matilha de lobos, nós tiramos as pulgas uns dos outros. Compreende? Repreendemos essas coisas e fazemos uso do poder de Deus. Ele não foi dado para a gente colocar na prateleira. É para usar constantemente. Ele não se desgasta. Ao usar o poder dele, não vai faltar para alguém do outro lado. Tem isso com abundância. Ele quer que você faça uso. Tanto quanto necessário, mas só que você não tem necessidade nenhuma. Quer dizer, você tem todas as necessidades, na verdade. Você é cego e nu e não sabe, mas você pensa que não tem necessidade nenhuma, porque desse ponto de vista aqui você tem que estar abastecido. Mas a necessidade principal você não sanou, que era se encontrar com Ele.
Ele disse: nunca vos conheci. Ou você venha conhecê-lo, e conhecê-lo é vida. Ou então você nunca passou pela porta. Você nunca entrou pela porta. Como você vai entrar pela porta e não conhecê-lo? E isso não te deve fazer esmurecer, mas crer em Deus, porque se Deus tem se ocupado, tem em nos admoestar, em nos instruir, então, porque Ele nos ama. E se não amasse, então Ele nos deixaria prostrados do jeito que estamos. Que diferença faz? Como tenho pensado a respeito de mim mesmo e a minha igreja, se, se não me importasse, que diferença faz? Mas se Ele importa, é porque realmente te ama. Ou não se importaria, porque não se importa com outras pessoas. Não está corrigindo elas quanto a isso. Agora, nesse caso, Ele está nos corrigindo e nos ensinando o que temos que fazer. Porque nos ama. Então a mortificação de nós mesmos seria um grande problema, porque o seu maior inimigo é você mesmo. E você teria uma resistência grande em se mortificar-se a si mesmo e começar uma nova prática. Então viremos com as roupas mais simples que tivermos. De propósito. Porque o nosso propósito é estar exercitando a nossa humilhação. Estamos desejando mortificarmos a nós mesmos, afinal de contas. Tanto quanto se possa, você deveria estar se humilhando. Mortificando a si mesmo. Convertendo a sua natureza, de uma natureza de uma serpente a um cordeiro. Bom, e já não vou acrescentar muito mais, já vai dar quase 1h30 ali. Mas é isso, mocidade. É uma trombeta tocando, um ajuntamento. O que faremos? Nós que devemos fazer. Nós somos a igreja. A verdadeira igreja. A instituição não é a igreja. Mas nós somos, os indivíduos somos. Sobretudo aqueles que estão em Cristo são a igreja. Os que não estão em Cristo também não são a igreja. Não importa quanto tempo faz que eles estão indo à igreja. Se não estão em Cristo, nem sequer estão adorando, disse o irmão Branco. Por isso o assunto é tão importante e primordial, porque é o assunto principal, novo nascimento. Não vejo as pessoas falarem de novo nascimento, as pessoas que são batizadas. Não sei, não creio que há um tratamento nesse sentido, de um acompanhamento nesse sentido. De levar ela a um novo nascimento, como o irmão Branco dizia, guiar ela a Cristo. Então deveríamos exercitar nossa humildade, despirmos dos nossas gravatas e paletós, e sapatos brilhantes, e relógios que mais pulseiras são do que relógios, e todas essas coisas. Para sermos simples, porque estamos aí para ensinar simplicidade. Como pode ser uma coisa tão contraditória? E depois não sabermos de onde que vem, que não temos o poder? Ora, Ele não habita nessas coisas. É uma senha, enquanto um dos números estiver errado, não abre. Desculpa. O segredo não é esse. Tem um monte de lugar certo, mas um lugarzinho errado não abre. E tem um monte deles fora de ordem. E tem se colocar no lugar. E não acho como fazer isso, mas talvez juntos possamos chegar a analisarmos isso por conta própria e observarmos o que é que se requer e fazermos por nós mesmos. Encomendarmos uns aos outros aquilo que achamos que compete a todos saber, que é de proveito para todos, de edificação para todos, como creio que o material aqui será. A fim de que todos possam participar e ser beneficiados também, e se achegarem juntamente e terem uma vida mais íntima com Cristo. Onde os sinais devem seguir, onde deve haver um dia de mortificação, onde você realmente deve vir a uma lambança. E você é um covarde por não fazer isso. Que fique muito claro. Amém.